Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo trazendo aí os comentários do Zinho e do Pascoal, falando aí sobre o Fortaleza, que enfrenta o Deportivo Maldonado na segunda fase da Taça Libertadores da América. E aí podendo pegar o Cerro Porteño, isso na terceira fase. E eles vão comentar sobre isso. E na opinião do Pascoal muito confiante para o Fortaleza se classificar para a fase de grupos, assim como também o Zinho. Tudo isso estaremos aqui assistindo e reagindo no nosso canal. Antes, quero convidar primeiro você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para vocês aqui uma grande oportunidade. Você que deseja ganhar dinheiro com a internet, esse aí é um print do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho aí R$558 no total, 340 já está liberado, eu posso sacar no dia de hoje, e R$217 estão para serem liberados. Então você que deseja aí ganhar dinheiro pela internet, você pode ganhar de 3 a 5 mil reais, pode ser uma renda extra ou a sua renda principal. Entra aí no primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Em março, na verdade. Atlético Mineiro pega o Carabobo. Se avançar, o vencedor de Milionários da Colômbia é a Universidade Católica do Equador. Fortaleza tem o Deportivo Maldonado do Uruguai. Caso passe, Cerro Porteño do Paraguai ou Curicó do Chile. Zupac, o caminho do Atlético Mineiro. Então, tem duas formas de analisar. O primeiro jogo não é ruim. Não é ruim. Para nenhum dos dois, né? Mas não tem cara bobo. Nem pro Galo, nem pro Fortaleza. São confrontos bem acessíveis. É claro que são times de grandezas. O time do primeiro pote e os times do segundo pote são de grandezas bem diferentes, exceção feita ao Cerro Porteño. E aí que mora a segunda parte da análise, né? Então, assim, o primeiro confronto, o Galo e Fortaleza se deram bem. No segundo confronto, dentro da realidade dessa fase da Conmebol Libertadores, aí já ficou mais complicado. Porque o Galo pega o vencedor de Milionários e Católica do Equador, de Quito, e que já é o confronto mais equilibrado dessa segunda fase da Libertadores. Então é um confronto chato dentro dos que podia pegar. E o Fortaleza vai pegar o vencedor de Cerro e Curicó. A gente imagina o Curicó é o time do Chile, o Cerro Porteño é o time do Arce, né? O técnico é o Arce, o goleiro é o Jean, que era do São Paulo. O Cerro acabou de contratar o Rafael Vieira, que é um analista de desempenho, trabalhou já em grandes clubes do Brasil. Vai ser analista do Cerro Porteño, o Marcelo Moreno está lá, e tem revelações, né? O Oviedo, o centroavante. Jogou contra o Palmeiras, o Cerro Porteño. Isso. Então, assim, dentro das possibilidades... Não é um time ruim, não. O segundo confronto é difícil, dentro da realidade da fase, mas o primeiro é bem acessível. E para você? Eu concordo. Acho que o Atlético vai ter dificuldades na segunda partida. Na primeira, eu acho que não vai ter, não tem erro para o Atlético, né? Mas na segunda partida vai ter que jogar. E o Fortaleza, que para a gente foi uma surpresa no ano passado, porque na fase de grupos andou tropeçando, depois foi conseguir a classificação na última rodada, fora de casa, no Chile, foi nossa, foi espetacular o que fez o Fortaleza, vai pegar um segundo jogo complicado, muito complicado. Mas eu estou botando fé nos dois. Estou acreditando nos dois, tanto no Atlético quanto no Fortaleza, para chegarem na fase de grupos da Libertadores da América. E aí depois vamos aguardar o grupo, né? Que é a composição, como é que vai ser feito. Depois tem um sorteio, eles vão entrar num pote diferente, porque vem na fase preliminar da Libertadores, e a gente tem que entender esses fatos. Mas eu acredito, vendo como é que está sendo montado o Atlético Mineiro, e com o treinador que tem. Com a pegada que ele vai exigir desse time, porque vai mudar tudo no Atlético. Aquele Atlético de esperar para ver o que vai acontecer, não tem mais. Agora aqui, meu filho, aqui na Madeira, é o pau cantando o tempo todo. E lá no Fortaleza é um treinador que já conhece, já sabe o que é. Então ele já conhece o time e já conhece a Libertadores também, porque no ano passado já experimentou isso aí. Então eu boto fé nos dois, tanto no Atlético Pikachu quanto de no volta, Fortaleza. é um baita reforço, Pikachu de volta. Porque o Pikachu parece que nasceu para jogar no Fortaleza. É isso, né? Zinho, o que esperar de Atlético Mineiro e Fortaleza, Zinho? Confiante na classificação de ambos. Agora, Libertadores, essa fase aí é bem perigosa, né? Aquela coisa de você ter que começar antes, né?
o Atlético e o Fortaleza vão ter que abrir mão muito aí do regional, treinar o time principal para já essa fase Libertadores, que é fevereiro. Primeira fase, no caso segunda, né? Mas assim, para eles, o início deles, acho bem acessível, porque decidem em casa também, né? Ambos vão jogar o segundo jogo em casa. Na fase decisiva para ir para a fase de grupos, acho o caminho do Atlético mais complicado, caso pegue o Milionários. Lá na Colômbia, o Cerro, do meu amigo Arce, não acho que assim, o Fortaleza para mim é melhor. E assim, a viagem é mais curta, apesar que Fortaleza a viagem sempre é longa, né? Fortaleza tem essa dificuldade. Sim. Mas eu estou confiante que os dois passem sim para a fase de grupos. Turma, a gente faz mais uma pausa aqui no UFC e já voltamos para a nossa reta final. Fortaleza e Deportivo Maldonado. Meu caro Léo Bertozzi, fases 2 e 3 é o famoso... a famosa dificuldade de calendário, que você já começa a ter um objetivo muito rapidinho no ano, mas dava para ser bem pior, hein? A gente já viu, o Fluminense teve, por exemplo, fases... O que você pode falar desses caminhos brasileiros, Bertozzi? Eu diria que o sorteio foi sorridente no primeiro confronto e traiçoeiro no segundo, tanto para Atlético quanto para Fortaleza. O Carabobo, chama Carabobo por causa da região de Carabobo, né? A capital Valência, de onde vem o time, né? Então não é um nome inventado, é o nome da região. Claro. Logisticamente, tem cidades piores para jogar na Venezuela, né? A terceira cidade do país, então assim, tem acesso de avião, é uma viagenzinha chata, provavelmente com conexão no Panamá, mas tem viagens piores para fazer na Venezuela. O time não é dos times mais competitivos também, acho que em condições normais o Atlético deve avançar. Já a fase seguinte, quando você fala de Milionários ou Universidade Católica, Milionários é um dos times de massa da Colômbia, time de Bogotá, time da capital, rival do Independente Santa Fé. Nos confrontos, se acontecerem, o estádio vai estar lotado, vai ter pressão. O Atlético, ano passado, pegou um colombiano no grupo Tolima e teve muito trabalho, inclusive perdeu em casa. Verdade. Então, eu acho que seria um confronto a não subestimar. Um confronto que, se não jogar bem, corre risco de não passar. E acho que o mesmo vale para o Fortaleza. O Deportivo Maldonado, eu poderia falar de grandes jogadores que ele já teve na história. Jonathan Caleri, Alexandro... Mas pelo Deportivo Maldonado, quantos jogaram, né, Léo? Aí é outra história. Aí é outra coisa. Mas por quê? De onde surge o Deportivo Maldonado? Surge como um clube de empresa. Empresa e de empresários. O que é o Deportivo Maldonado? É um clube que nasceu para que empresários pudessem registrar lá seus jogadores e driblar as normas da FIFA que não permitem que jogadores possuam a empresários. Mas, por que não competir, né? Desenvolver jogadores também? E esses clubes empresas, a gente falou do Boston River lá, é outro caso, né? Então, esses clubes empresas nos últimos anos no Uruguai, eles têm conseguido galgar parâmetros, diria o outro, e competir, e se classificar para competições internacionais. Caso, por exemplo, o próprio Montevideo City Torque, né, que é do Grupo City, também chegou a jogar a fase preliminar de Libertadores. Agora, não acho que seja um time à altura para incomodar o Fortaleza. Acho que aí tem um fato também de não ser um time de grande torcida, não é um time de massa como os times grandes do país. Viagem próxima. Para Fortaleza já não é nada muito próximo em Libertadores. Mas também podia ser pior em termos logísticos. Cerro Porteño, dirigido por um velho conhecido nosso, o Tique Arce, né? Excelente lateral de seleção, de Palmeiras, de Grêmio, que faz uma boa carreira como treinador também. E também um jogo chato de enfrentar fora de casa, um adversário com experiência de praticamente todo ano jogar Libertadores. Fortaleza indo para sua segunda Libertadores. Agora, capacidade para estar na fase de grupos, os dois têm. O alívio é não terem sido sorteados um com o outro, né? Porque poderia acontecer o cruzamento. De times do mesmo país, então pelo menos os dois ficam no caminho. E os últimos anos já ensinaram que... Lembra quando começou essa fase? A gente chamava de pré-Libertadores e... Sim. Era só, assim, passar. E aí quando aconteceu o Corinthians e quando Tolima... um cair era um fato. Então, agora não. Agora quase todo ano tem um caindo. Então Exato. É bom ter muita atenção, ter muito cuidado. Então digo que, para mim, primeira fase vai ser muito surpreendente se tiverem problemas. No caso, fase 2, né? Mas a primeira que entra os brasileiros. E acho que pode ser difícil para os dois, mesmo que seja a Católica do Equador, para o Galo, é um time que tá, assim como o futebol equatoriano está crescendo muito, né? Eles estão bebendo um pouco na fonte do Independente Del Valle, técnico espanhol, querendo desenvolver jogadores também, então pode ser que não seja Milionários, mas eu acho que o Milionários é favorito. Então, primeiro adversário mais fácil, no papel, segundo adversário, um pouco mais difícil,
mas os dois têm condição de estar na fase de grupo. Essa fase tem umas coisas diferentes, tá? Mandem a mensagem, hashtag F90BR. Qual o caminho mais difícil? Atlético Mineiro ou Fortaleza? Faça como o Jorge Rios, que manda um abraço. Jorge, brigadão, tamo junto. Eu queria que você opinasse. Uma grande pegadinha. Um abraço aí que vai emendando uma coisa na outra. Não. Eu sei disso. Pode seguir, Birner. Pega uma parte séria. Uma grande pegadinha é que os jogos aconteciam muito rapidamente após a representação das equipes. E como a gente teve Copa do Mundo e o calendário antecipado, os times vão ter mais tempo de preparação. Eu me lembro, por exemplo, do Kudê, no Internacional. O Kudê gosta de um jogo muito agressivo, ofensivo, marcação de saída de bola. Ele montou um time conservador para passar das primeiras fases. Ele falou, eu não joguei como eu gostava, mas eu precisava me classificar para a fase de grupos e dali em diante ele começou a desenvolver o jogo como ele queria no Internacional. A Copa do Mundo tende a ajudar as equipes mais técnicas brasileiras, que as brasileiras são mais técnicas que os adversários, principalmente o Atlético, tem muita diferença técnica, né, os adversários, porque o Atlético vai ter mais tempo do que teria se a temporada tivesse terminado em dezembro, se representa logo em janeiro, os jogos acontecem 3 semanas ali depois, aconteciam 3 semanas depois da representação, agora não, agora o Atlético tem tempo para se preparar. Então, a chance de ter uma surpresa diminuiu consideravelmente por conta do calendário que é gerado pela mudança da Copa do Mundo, que foi para o final do ano. E aí, Pratos? É isso, estou com os companheiros, né, Felipe? Há uma diferença técnica muito grande, de investimento muito grande. E isso, com esse tempo que, principalmente Atlético e Fortaleza, esses dois vão ter para a pré-temporada, eles ainda vão ter jogos dos estaduais antes desses jogos a Libertadores. Isso vai ajudar. Isso tende a ajudar, por exemplo, o Kudê, que é uma novidade no Atlético, está trabalhando o grupo já em dezembro, tem gente para chegar em janeiro. Então é um Atlético em um outro nível, me parece, para o final de fevereiro. E para o Fortaleza, nem se fale. O treinador que já está há algum tempo no clube, contrato renovado, o nome que foi desejado pelo Brasil quase todo, seguiu no Fortaleza. Me parece que a última Libertadores trouxe para o Fortaleza uma experiência de competição também. Fortaleza viveu uma última Libertadores, caiu em um grupo com o River, com Colo-Colo, quase ficou fora, depois avançou, né, de uma maneira dramática. Está muito para o Atlético e Fortaleza seguirem na Libertadores. Claro que tem aí essas situações traiçoeiras, a competição é uma armadilha muitas vezes, mas tecnicamente os dois brasileiros estão à frente dos demais que vão ter pelo caminho até a fase de grupos. Só para explicar muito rapidamente, desculpa, Zé. Quando você tem jogadores melhores, você faz com que isso funcione a partir do momento que você tem um coletivo à altura do coletivo do adversário. Né? Então, se um time quer jogar mais com a bola, um jogo mais rebuscado, mais bem trabalhado, isso demora um pouco mais de tempo para se desenvolver de uma equipe para se posicionar defensivamente e entregar a bola para o adversário em vez de contra-ataque ou trabalhar só jogadas aéreas. Então, a gente viu várias vezes, por exemplo, equipes brasileiras que eram melhores que as adversárias sendo eliminadas, mas essas equipes brasileiras, ao longo da temporada, elas crescem. Por quê? Porque elas, tecnicamente, tinham mais condições que o adversário, mas o tempo de preparação era muito curto. E o tempo de preparação curto igualava elencos que são desiguais. Esse tempo de preparação não é mais tão curto. Então, por isso que eu acho que a chance de uma zebra diminuiu bastante nessa fase, nesse momento de Libertadores, especificamente, graças à antecipação do final do Campeonato Brasileiro. O Birner, eu ia chamar, Marcel, a declaração do Hulk, mas vamos com aquela tela, que isso que o Birner está falando é interessante, porque muita gente até já mandou mensagem, mas por que já não sortearam os grupos? Primeiro que eu acho legal essa coisa do jeito que ficou mais modular, porque às vezes a gente sorteava um grupo que dos 4 de um grupo sequência 2 era Chile 1, Equador 2. E aí também. Então vamos lá, o calendário 2023, sorteio da fase preliminar hoje, dia 21 de dezembro. Essas fases, 1, 2 e 3, nesses intervalos, 8 de fevereiro a 15 de março. 22 de março, o sorteio da fase de grupos. E aí a disputa da fase de grupos, de 5 de abril a 28 de junho, vai ser pauleira, hein? Né? A gente vê aí que são 6 rodadas muito intensas, né? Em dias, em meios de semana preenchidos. Sorteio das oitavas 21 de julho, aí há um espaçamento um pouco maior. Oitavas 2 e 9 de agosto, 23 e 30 de agosto as quartas, 27 de setembro e 4 de outubro a semi. E final 11 de novembro. A confirmar, imagino... tá ali a confirmar. A Conmebol, ela deixou dessa forma. Vamos lá, eu quero ouvir o Zé, mas vamos trazer o que o Hulk falou sobre a ambição do Atlético Mineiro, não só de chegar à fase de grupos. A gente sabe que esse ano foi ruim do Atlético Mineiro e especialmente não só por não conquistar títulos, porque o Flamengo no ano anterior teve isso, mas
teve sorteio é isso, tem que ter sorte. Pegou um Palmeiras numa caminhada muito cedo, pegou um Flamengo numa outra caminhada muito cedo, mas aí no Campeonato Brasileiro, aí sim eu acho que foi realmente um imenso fiasco, o que falou sobre. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram sobre o confronto do Fortaleza na Libertadores. Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado, primeira partida lá, e o Leão decide no Castelão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui trazer para vocês essa grande oportunidade. Você que deseja aí ganhar dinheiro pela internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade para você entrar aí 2023 com o pé direito. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.